Hey Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou abordar aqui um tema sobre if e else no Java. Então aqui eu vou mostrar para vocês um if simples, um if composto e um if ternário. Então aqui vai ser um vídeo aqui bem focado aqui. Esse vídeo aqui vai fazer parte ali da série de vídeos que eu estou fazendo sobre Java básico. Então eu já fiz ali vídeos para fazer o método main, para explicando ali variáveis primitivas, e hoje aqui vou abordar sobre if e else e if ternário. Então vamos lá, vamos começar. Então aqui dentro eu tenho aqui no IntelliJ, né? Já tenho aqui instalado o IntelliJ, então também tem um vídeo aqui para como instalar o IntelliJ. Também tem um vídeo para configurar a variável de ambiente Java. E então, se você tiver alguma dúvida, procura aqui no canal que tem bastante coisa já. Então aqui dentro do método main eu vou aqui começar aqui fazendo, por exemplo, eu tenho aqui uma variável inteira i que é igual ao valor de, eu vou colocar aqui double, vamos usar aqui um double, valor double, valor 99.5. Então a gente imagina que eu tenho aqui um cenário, né, que eu quero saber se esse valor aqui for maior que 100, então quer dizer que o produto está caro, digamos assim. E se ele for menor que 100, o produto está barato. Então, esse é um cenário que você tem ali para tomar uma decisão a partir de um valor, a partir de uma variável. Então, isso que seria o if, né? O if é uma condicional, é uma decisão que você vai tomar baseado em algumas premissas para fazer algo ou não fazer. Ou então, você também pode falar que eu não quero fazer isso, e caso eu não faça isso, eu quero fazer aquilo. Então, temos aqui algumas situações. Então, no caso, a gente tem o if. Então, vou colocar aqui um comentário. O if vai ser para tomar decisão se algo será feito ou não. Então, vai ser isso, basicamente. Aqui nós temos o else. Então, aqui o if é isso, né? Eu tomei a decisão se vou fazer algo ou não, baseado em alguma coisa, algum valor, alguma lógica, né? Alguma premissa. E o else, eu vou fazer caso o if, ou seja, a condicional não seja atendida. Então aqui nesse cenário aqui, né, vamos exemplificar esse daqui. Então o if simples, né, é o if aqui, e com o else. Então vamos fazer. Então o que eu falei? Eu quero if o valor for maior que 100. Na verdade eu quero que se for 100 também ele vai também tá dentro do meu if. Então aqui repare que eu tenho esse sinal de maior, temos o sinal de menor. Então esse daqui é maior, então vai ser maior que 100. Então quer dizer que o 100 não estaria no problema. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, system.out.println produto caro. Então, digamos assim. Então, essa é a minha condicional. Aqui o IntelliJ ele vai começar aqui a falar que tá sempre, porque aqui eu não tô recebendo ele como parâmetro nem nada. Então esse aqui vai ser sempre false. Então aqui vamos colocar aqui, ó, então quer dizer que se eu rodar, eu não vou exibir nada. Então rodei aqui, ó, não teve nenhuma exibição no console. Se eu colocar aqui o valor de 100 exatamente, também eu não vou exibir, porque eu tô falando que ele é maior. Então se o valor for maior que 100, ele é caro. Então se ele for 100, exatamente 100, ele ainda continua barato. Se eu colocar aqui 101, na verdade, se eu mudasse aqui a
condicional, né? Então, se eu mudasse aqui a condição para ser maior ou igual, então aqui, ó, quando eu coloco o maior e depois eu coloco o igual, seria ele é maior ou igual a 100, e aí ele vou falar que ele é caro. Então agora eu mudei a minha regra para ser maior ou igual. Agora sim ele vai falar que ele está caro. Então se ele for 100 ou mais, ele é caro. Então repare aqui que a gente já viu dois operadores lógicos aqui, né? O maior, o igual. E eu também mostrei aqui o menor. Então se for menor, então digamos aqui eu quero agora barato. Então barato. Então, se for menor que 100, é barato. E aqui ele não vai atender, né? Não atendeu. Se eu colocar aqui 99,5, aí ele vai falar que o produto é barato. Produto barato. Olha lá, exibiu aqui, ó, produto barato. Então aqui nós vimos três, né? Então temos o menor, temos o igual, que na verdade temos o menor, vemos o maior ou igual, que aí também poderia ser menor ou igual, certo? Então temos maior ou igual, menor ou igual, e temos o igual. Só que o igual, quando você coloca desta forma aqui, o Java ele entende que, ó, repare que aqui na linha 6 eu usei esse igual. Então, quando você coloca um igual só, o Java ele entende que você está atribuindo um valor à variável. Então aqui, ó, eu estou falando que o 99,5 vai ser atribuído a essa variável chamada valor. Para eu usar ela como condicional, eu preciso colocar dois iguais. Aí ele considera que você está comparando dois valores. Então, se ele for exatamente o 100, eu vou colocar aqui produto mediano, vai. Produto mediano. Então, quando ele é 100, ele é mediano. Ele não é nem caro nem barato. Então, vou rodar. Olha lá, produto mediano. Então, então aqui agora a gente já falou, né, sobre menor, maior, menor igual, maior igual e igual. Aqui dentro do if. Aí a gente começa aqui pro else. Que significa aqui em português, né, o se não. Então, se acontecer essa situação, eu vou colocar aqui que o produto é mediano. Aí aqui eu vou colocar um else. Aí então, aqui eu vou sempre exibir alguma coisa. Ou eu vou exibir o produto é mediano, ou eu vou colocar produto caro ou barato. Porque eu não sei aqui se ele está acima ou abaixo dos 100 reais. Eu estou considerando que 100 reais é um valor mediano. E se não, eu vou exibir aqui que ele está caro ou está barato. Então, se eu rodar aqui, ó, ele falou que é mediano, vou colocar aqui agora 99,5 e eu rodar agora a aplicação. Então, eu queria falar produto caro ou barato. Então, esse daqui seria um if else simples. Eu tenho ou uma condição, caso não seja essa condição atendida, eu tenho o else, que é o se não, que é o tá, não foi atendida, então executa isso daqui para mim. Então, esse é o if else simples. Porém, eu posso fazer o seguinte, eu posso querer saber detalhadamente se ele tá mediano, tá caro ou tá barato. Eu quero mais, eu quero uma condição mais específica. Então, eu posso colocar aqui, ó, else if valor for menor que 100, aí eu quero falar que ele está barato. Produto barato. Aí sim, se ele não for nem mediano nem barato, o que sobra é o caro. Então, else o produto está produto caro, certo? Então agora se eu colocar aqui, por exemplo, 101, ele vai falar que o produto está caro, porque ele não vai atender nem essa condição, nem a segunda condição. Então foi para a terceira condição. Porém, vamos considerar aqui que eu estou considerando aqui que é um produto. Existem produtos com valores negativos? A princípio, não. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o menos 5, ele vai falar que o produto está barato, mas na verdade o produto tá até de graça, né?
Então a gente poderia ainda colocar uma condicional em algum lugar aqui para atender a situação do negativo. Eu poderia colocar aqui. Então aqui a gente tem que começar a pensar logicamente. For menor que zero. Por exemplo, se eu colocasse aqui, o que aconteceria? A gente precisa aqui pensar como o computador vai executar esse programa. Então, esse que é o ponto aqui. Quando você está programando Java, você tem que entender a linha. Então, eu primeiro vou o computador vai primeiro executar essa linha 9. Depois, se satisfazer, ele vai executar a linha 10 e acabou. Se não satisfazer, ele vai perguntar, fazer a segunda pergunta. Então, é em ordem. Ele vai fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta já vai ser satisfeita, então ele vai parar aqui. Ele não vai perguntar a terceira vez. Quando você tem esse if aninhado, né? Que é if várias condicionais. Então você precisa tomar cuidado aqui nesse sentido. Porque na verdade o que vai acontecer é, ele já vai parar na segunda. Então ele não vai falar aqui que, por exemplo, produto está. Na verdade, eu vou falar que é um produto, é um valor inválido. O valor está inválido. Porque é negativo. Para ele ser de graça, ele teria que ser o valor zero. Certo? Zero ele está de graça. Menor que zero, você está dando dinheiro para a pessoa levar o produto. Então o valor está inválido. Não existe esse cenário para nós. Então o que eu preciso fazer aqui para corrigir? Eu preciso pegar essa condicional aqui, ó, do menor que 100, Ctrl X, e colocar aqui. Agora sim, o computador vai vir aqui, vai processar essa instrução. Se não satisfazer, vai processar a segunda instrução. Se não satisfazer, vai processar a terceira instrução. E aí, caso não seja nenhum desses casos, eu vou aqui e vou no última condicional, que produto caro. Certo? Se eu executar isso daqui, então agora, com menos 5, vai acontecer o quê? Ele vai executar a primeira e vai executar a segunda. E na segunda ele vai falar que o valor está inválido. Então, aqui a gente está trabalhando aqui com vários condicionais para o if, com apenas um valor, né? Só com apenas uma variável. E para fechar aqui, para a gente ficar redondinho, a gente tem o cenário de o produto está de graça. Então, posso copiar, Ctrl C esse else, Ctrl V aqui no final. Se eu colocar dois else, repare que já dá erro de compilação, porque precisa ser ou else if ou não tem esse else, precisa ter apenas um else. O valor for igual a zero, o produto está de graça. Aí, se eu colocar aqui então zero agora, esse produto aqui está de graça. Ele existe aqui. Se você não pudesse ter produto de graça, você teria que colocar aqui o quê? Menor ou igual. E aí ele travaria aqui ou não, eu te removeria essa condição. Na verdade, ó, inclusive eu cometi um erro, certo? Por quê? Porque para eu falar que ele está de graça, eu preciso ter essa condicional antes do menor que 100. Agora sim. Ou vai ser menor, ou vai ser igual, ou vai ser menor que 100. Ou vai ser menor que zero, ou vai ser igual a zero, ou vai ser menor que 100, ou então ele está caro. Agora, se eu executar, agora sim, corrigir aqui o problema, o produto está de graça, certo? Então aqui eu mostrei aqui o if alinhado, né, que tem várias condições, várias condicionais. Agora a gente tem vamos imaginar que a gente tem o seguinte. Eu vou ter aqui uma condicional que eu tenho mais de uma, né? Então aqui vou comentar aqui esse código. Para comentar várias linhas você pode usar a barra asterisco para comentar e a asterisco barra para comentar todo esse trecho aqui. Agora eu quero o seguinte, então eu quero duas regras aqui. Imagina que eu tenho aqui eu tenho aqui a primeira condicional, que vai ser o valor. Double. Já tenho aqui o valor, né? Vou deixar aqui, vou manter o valor ali. E agora eu vou ter aqui
o valor do imposto, double valor do imposto. Sim. Então, geralmente é porcentagem, né, em cima do valor, mas vamos colocar aqui, ó, 100, R$100 o valor do produto e o imposto é de R$100 também. Bem caro aqui esse imposto, né? É um iPhone aí. Enfim. Aí o que que acontece? A gente faz o seguinte. Agora eu quero saber para eu falar se o produto tá caro ou tá barato, eu não quero somar os dois, eu quero saber o seguinte: se o imposto for bem caro, eu vou considerar que o produto tá caro. Então eu vou primeiro considerar o valor do imposto e depois eu vou considerar o valor. Então vamos lá, se o valor do imposto for menor, então eu quero saber o seguinte, ó, se o valor do imposto comparado ao valor do produto já tiver, tipo, se for igual ou até for mais caro que o valor do produto, eu já vou considerar que o produto é caro. Caso contrário, eu vou verificar, o produto tá com valor de 100, um valor maior que 100, então ele é caro também. Caso ele esteja abaixo de 100, ele vai ser barato. Então, o que a gente precisa fazer? Então, precisa fazer duas condicionais. Então, primeiro, o valor do imposto é maior ou é igual ao valor do produto? Se sim, aqui eu já vou falar o que ele é caro. É o que eu falei, ele está no mesmo valor do produto ou é mais caro ainda. Então não tem conversa. Independente do valor, o produto poderia ser R$1 e o imposto está cobrando 1,20. O produto é caro, porque eu já considerei na minha regra que se o valor do imposto é igual ou maior que o valor do produto, ele já é produto caro. E eu quero falar que, tá, esse daqui não é verdade. Então agora eu vou fazer a segunda condicional. Qual que é a segunda condicional? Segunda condicional é se o valor do produto é maior que 100. Então temos uma condicional para satisfazer essa pergunta, que é o ou. O ou. Então o ou ele vai fazer o seguinte, ele vai falar o programa, né, o Java, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer primeiro essa pergunta aqui, ó, essa condicional, o valor do imposto é maior ou igual ao valor? Se sim, ele já vai parar aqui a execução e já vai executar a próxima linha dentro do if. Se não, aí eu quero colocar aqui, ó, um ou. O ou é esse daqui, ó, que seria ou. Então vai ser, ele funciona assim. O valor é maior que 100, aí ainda assim o produto é caro. Então significa que, nesse caso aqui, quando executar, ele vai só validar essa primeira condição e vai falar que o produto é caro. O produto é caro. Agora, se eu fizer o seguinte aqui, ó, eu jogar aqui 99, aqui ele vai falar que não vai falar nada, porque eu não coloquei a condição para ele ver se é barato. Então, beleza. E agora, se eu colocar aqui 101, ele também vai falar que o produto é caro, porque ele vai validar esse daqui, não é verdade, é falso, mas a segunda vai ser verdadeira. Então, esse é o ou. Então, ele vai executar ou um ou ele vai executar a primeira condição, se for falso, ele vai validar a segunda. Se tivesse alguma outra aqui, tivesse aqui um outro ou, ele executaria aqui uma outra. Outro ou, uma outra. E aí, conforme fosse sendo falso, ele vai continuar executando, até que ele ache algum verdadeiro. Então, esse é o ou. E em contrapartida, nós temos o e. Então, aqui vamos ver se o produto é barato. Então, a gente pode fazer aqui o contrário do ou, certo? Assim que, se o valor do produto. Então, agora o ou eu falei que ele vai primeiro validar esse daqui e depois validar esse daqui. No e, já é o contrário. Ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras para ser verdadeiras. O ou, basta uma das condições ser verdadeira
que vira verdadeiro. No E é o contrário. Todas as condições precisam ser verdadeiras para ele ser verdadeiro. Então, eu preciso que o valor do imposto seja menor que o valor e que o valor seja menor ou igual a 100. Aí, com essas duas condições, o produto é barato. Se eu executar isso daqui, ele não vai falar que é barato, certo? Mas se eu mudar aqui, na verdade, ele falou que é barato. Ah, porque aqui o imposto, né? Então, é o que eu falei, né? Ele tava aqui o valor. Calma aí. Valor for. Ah, eu esqueci de mudar aqui, né? Na verdade, aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui está com o ou, certo? Aqui eu preciso mudar para o e. Como que é o e no Java? O e é o e comercial. São dois e's comerciais. Então, dessa forma aqui, você tem o e. Então, o valor do imposto precisa ser menor que o valor e o valor precisa ser menor ou igual a 100. No nosso caso, o valor é 101, então ele não vai exibir nada, não exibiu nada. Se eu jogar aqui para 100, ele já vai satisfazer a condição e falar que o produto está barato. Então aqui a gente agora abordou o ou e o e. O e seria a mesma situação se eu tivesse aqui vários e's, se tivesse aqui, sei lá, 10 condições, o Java ele iria ficar validando. Então, se a primeira condição for falsa, ele já iria parar ali, porque é false, porque todas as condições precisam ser verdadeiras no e. Então, se fosse verdadeira, ele pularia para a próxima, é verdadeira, pularia para a próxima, e assim por diante. E então, se todas fossem verdadeiras, ia dar verdadeira. No ou é ao contrário. No ou, se ele encontrar qualquer uma validação verdadeira, ele já para. Porque, esse daqui já é verdadeiro, eu não preciso executar os outros. Porque eu só preciso de uma validação. Um foi validado, eu já posso parar e posso executar. Então, essa é a ideia do ou e do e. Então, essa é a diferença também entre eles. Então, aqui eu já abordei aqui o if simples, if aninhado, operadores menor, maior, menor, maior, menor igual, maior igual, o igual, o ou e o e. E por último, nós temos o if ternário. Eu ia fazer o if ternário aqui nessa aula, porém, como essa aula já está bem grande, eu vou deixar para a próxima aula. Então, no próximo vídeo eu falo só sobre o if ternário. Eu também vou falar ali sobre os parênteses, então o próximo vídeo fica os parênteses no if e o if ternário. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado, dá um like no vídeo aí por favor e se inscreva no canal. Até a próxima.